é um tema bastante atual que preocupa não só pais, não só a família, mas pedagogos, psicólogos, pastores, filósofos, enfim. Tem bastante gente tratando do assunto, estudando sobre o assunto, porque o tempo todo, e não são só as crianças, nós somos bombardeados pela publicidade. E, gente, alguém aqui já fez publicidade, marketing, trabalha na área? Oh, pastor. Não, eles não dão ponto sem nó. Então, cheio de segundas intenções, terceiras e quartas. E hoje a reflexão é um pouco para a gente refinar o olhar, e principalmente nós adultos, nós que orientamos nossos filhos, a estarmos atentos a essas mensagens e a esses apelos que nos afetam o tempo todo. E a gente fez até, nós estamos morando no interior, lá em Itupeva, congregamos numa igreja em Vinhedo, que é próximo, e eles fizeram uma série, é uma igreja grande, sobre os vilões da alma. Está no YouTube, quem quiser acessar, está disponível. E eles fizeram, tem um povo bom lá da comunicação, eles fizeram uma chamada bem bacana, e aí tem os vilões da alma, que é o hedonismo, o materialismo, o relativismo, enfim, tem 5 vilões lá, eles fizeram uma abertura bem legal, e tratamos sobre o materialismo. Então, a questão do consumo, a questão do materialismo, ele o tempo todo nos afeta, porque a ideia de felicidade está muito implícita. Porque se você tem, você é feliz. E isso é muito sério para as crianças, né? E a gente vai fazer uma comparação histórica aqui, bem rápida, para a gente perceber quais as semelhanças e diferenças desta época aqui, como as crianças estão retratadas. Aqui são obras de arte do século XVI, XVII, XVIII, retratando, aqui, neste caso, meninas. Como as crianças estão? Parecendo como? Adultos, né? Pela vestimenta, pela maquiagem. A primeira imagem é uma criança de 9 anos. Então, a gente percebe pelos brinquedos. Ali, a boneca... É o verdinho que eu aperto aqui para dar a setinha aqui. O verdinho é o laser, é o que eu quero. Aqui, por exemplo, a boneca é parecida com a criança. Então, se a gente for destrinchar essa obra de arte, a gente tem bastante elementos aí que trata sobre uma época e sobre um olhar e uma concepção sobre essas crianças. As crianças aí, a gente percebe que são pouco consideradas aí e retratadas como adultos. Nossa, coisa ruim, né? A gente fica com uma sensação esquisita de que a infância aí não era considerada. E aí, século XXI, né? Alguma semelhança? Maquiagem, né? Adultos em miniatura. Eu não sei, mas eu ainda continuo assustada com essas imagens. Se a gente for perceber, existe, então, historicamente, uma semelhança aí na maneira e no olhar para a criança. Qual que é a diferença importante, histórica, desses dois momentos? Aqui a gente está tratando de dois extremos. Um em que a criança tinha pouca voz, ou nenhuma. Se a gente for ver os filmes mais antigos, por exemplo, tem um filme, eu usava para treinamento lá no trabalho, do Mel Gibson,
Não é o patriota, é um antes do patriota. E que mostravam crianças participando daquela cena de tortura, o adulto e as crianças lá incitando, tal, né? Então as crianças estavam muito diluídas nesse universo e a gente continua, né? Qual que é a diferença? Aqui no século XXI foi delegado às crianças o poder de decisão para situações que elas não têm condição de fazê-la. Aqui é a grande questão. Nós, sociedade, né, e fazemos parte dela, todos nós estamos delegando para as nossas crianças, desde muito cedo, a condição de fazer escolhas, de tomar decisões que elas não são capazes emocionalmente e intelectualmente para fazer. Aí é que está o ponto, gente. Quem aqui já viveu uma situação... Quem é pai de criança pequena, adolescente também acho que vive isso, de ter dificuldade para dizer que não vai comprar a marca X, a boneca Y, o carrinho. Quem que já viveu isso? Todos nós vivemos isso. O Play, né? Vivi situação aqui com o Davi, que queria o Play. A gente o tempo todo é bombardeado por isso e não vamos colocar as nossas crianças numa bolha e numa proteção, achando que elas não serão afetadas por isso. Elas serão. O nosso papel é um papel de orientá-las, né? Lá em Provérbios já dizia, ensina a criança no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Nós temos, falei isso na palestra anterior, nós temos essa missão delegada por Deus, desde o momento que Ele criou o homem e a mulher, de orientar, de cuidar da criação dele. E nós não podemos ficar temerosos de fazer isso, né? E aí a gente vai brincar um pouquinho e olhar para as propagandas, para as publicidades. Todas essas foram indiciadas, receberam multa por retratar. Isso é dos anos 80. Aqui a propaganda é do quê? Só pela foto de calça. Alguém lembra dessa dessa propaganda? Aqui está escrito o seguinte: agora a criança também pode. E num contexto, né, bastante com uma certa erotização, as crianças em cima de uma moto, então absolutamente contextualizadas no universo do adulto, né? Tem uma mensagem aqui subliminar, eu acho que bastante explícita, não está nem implícita, né? De um poder delegado a essas crianças, de que eles podem fazer coisas que os adultos também podem fazer. Aqui não está falando só da calça jeans. Aqui a gente tem uma de 1991, no dia 12 de junho, o programa dos baixinhos, o dia dos namorados, retratado também por crianças. Tem uma campanha, quem está nas redes sociais, aí tem uma campanha bastante intensa dos institutos aí da infância, fazendo resistência a essa brincadeira que é muito comum, autorizada por todos nós, de achar que as crianças podem namorar, que tudo bem e não tudo bem, viu, gente? Também é um assunto que dá para a gente aprofundar bastante. Década de 90 ainda, olha que interessante, todo menino quer beijar a mocinha, toda menina quer virar mocinha. Aqui também, se a gente for avaliar, tem uma concepção de menino, tem uma concepção de gênero, né? Menino e menina, e eu ampliei aqui um pouquinho o dizer que está aqui, que é muito interessante,
que diz o seguinte: nos deliciosos sabores morango tradicional e chocolate, mocinha é o jeito mais divertido de se tomar leite moça. Enriquecido com cálcio, mocia vai bem a qualquer hora do dia. Tão gostoso que você também vai querer acabar com a mocinha. Década de 90, altamente erotizado, acho que por si só já fala, né? Também a gente mostrando aí uma situação muito semelhante à das anteriores, de uma erotização, né, antecipada às crianças. Aqui a temática muda um pouco. Alguém lembra do 7-Up? Foi consumidor de 7-Up? Pois é, uma propaganda de 1955, né? E porque temos os clientes mais novos do negócio, nada é como o 7-Up. Então, um bebê, né, tomando refrigerante. Hoje, o povo da nutrição aí, mais saudável cai matando. Não é um produto recomendado para nenhuma idade, tá, gente? Que dirá para criança muito pequena. Essa daqui é sensacional, 5 milhões de multa. Essa propaganda na década de 90 também, pelo McDonald's, fazendo alusão à amamentação. Isso é muito sério, gente. Muito sério, né? E é bem feito, né? A propaganda. Sou consumidora do McDonald's aqui, eu acho que a grande maioria gostamos muito, mas a gente precisa ser bastante crítico de que não dá para ser toda semana, né? Porque aqui, gente, o recado não é a gente parar de consumir, de virar uma contracultura. Os hippies fazem isso, tem muita gente já fazendo isso. Não é isso, é a gente ter o discernimento para saber a medida que a gente vai adotar para atender ou não os nossos filhos nessa avalanche de comerciais que temos aí. Essa também foi multada, é de 2013, super recente, da Couro Fino, que também retrata uma criança. Aí acho que a criança deve ter 2 anos, de calcinha, de sapato alto, né, bastante erotizada, e numa situação que não está representando de um jeito saudável a brincadeira de faz de conta que as crianças fazem com muita naturalidade, né? Tem um teor aí erotizado que não é saudável. E foi uma propaganda também. Eles foram multados aí bem, a multa foi bem pesada. Vogue Kids de 2011, também bastante recente, retratando aí crianças também nessa linha da erotização, né? Então, gente, por que é sério, né? E por que é uma temática atual? Porque as crianças são pessoas e seres altamente manipuláveis, vulneráveis. Né? Quem já viu lá no Facebook aquela situação que os pais ficam apavorados, né? Chega um cara com um cachorrinho, estão no parque, chega o cara com um cachorrinho lá para a criança e facilmente ele consegue convencer a criança de ir com ele, e aí a gente fica tudo apavorado, porque parece, nesse vídeo, que o pai não orientou direito o pequeno, lá, o filho. A criança deve ter 6, 7 anos. E não se trata disso, gente. Se trata de que as crianças são altamente vulneráveis. Já ouviu aquela expressão, mais fácil que tirar doce de criança? Ela não está aí à toa. É fácil tirar doce de criança. Então, por quê? Porque o princípio de decisão
O que norteia a criança é se é bom ou se é ruim, se é gostoso ou se não é, se é prazeroso ou se não. É esse o princípio. Eles não são guiados por valores que nem a gente. Né? E a gente também, com toda a capacidade aí que a gente tem intelectual de tomar decisões, a gente também escorrega, porque a gente se aliena com facilidade. A gente se acostuma com as coisas com facilidade. Então, existe na publicidade, sim, um conceito associado de que, se você tem o produto, você tem satisfação, você tem felicidade, você tem um preenchimento na tua existência completa. E a gente sempre está, né, fechando o buraco, porque não é isso que traz a felicidade. Não é isso. Não é o consumo que traz para a gente a satisfação, né? Então, tem um dado bem interessante. Até o Chico me perguntou, você vai fazer menção ao documentário? Você assistiu o documentário Criança, Alma do Negócio? Ele é um documentário antigo. Eu plagiei, inclusive, o nome do documentário. E ele traz um dado, né, de que hoje, gente, 80% das decisões de compra de uma família são as crianças que direcionam, que influenciam. Né? Então, é o chocolate X, porque o garoto gosta, enfim. E tem uma coisa no nosso país que é uma luta armada de muita gente aí engajado com as questões da infância, porque a questão jurídica é muito frágil. Não se tem legislação hoje no Brasil para regulamentar a publicidade dirigida às crianças. Quem tem aqui TV a cabo sabe, fica 5 minutos no Discovery Kids que você vai ser violentado com o número de produtos direcionados às crianças. É impressionante, né? E é muito difícil, gente, em algumas situações, ou na maioria delas, a gente apertar o botão do desliga da nossa televisão. Isso é um exercício difícil da gente fazer, e que tem hora que a gente precisa fazer, porque os apelos são grandes, né? E aqui tem um dado num site que é bem legal, Criança e Consumo, que diz, né, esses países aqui, né, Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, enfim, eles são países de tradição democrática como o Brasil, eles têm legislações claras e restritivas à publicidade dirigida às crianças. E um bom exemplo é a Suécia, que proíbe qualquer tipo de publicidade dirigida a menores de 12 anos até as 21 horas. Nenhuma publicidade dirigida ao público infantil pode ser passada no período, né, nesse período aí até as 21. Sem contar que nenhuma campanha publicitária, seja para qualquer idade, pode utilizar crianças ou mascotes por chamarem a atenção do público infantil. Então, aqui, a Suécia, eu acho que é a única que é a mais severa de todos os que já existem, né? Mas, no Brasil, não se tem, né? Hoje, o que direciona um pouco a publicidade, essa esfera, é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E essas propagandas que eu disse que foram, grande parte delas não foram brasileiros que conseguiram, né, mover a ação e tudo mais. Então, é uma briga grande aí entre as pessoas que defendem, né, as crianças dessa publicidade abusiva, né? E a criança brasileira é a que mais assiste TV no mundo, cerca de 5 horas por dia. Isso é o IBGE
que traz essa informação. É muito tempo, né, se a gente for ver. E, gente, a publicidade, a televisão, a internet, os meios de comunicação em geral, é um corpo docente muito poderoso, porque é 24 horas que eles estão conversando com as nossas crianças. E a publicidade, ela é lúdica, ela não é chata, né? Não vem de um jeito pesado, não, é leve. Eu lembro que, há uns 8 anos atrás, a Ford, não estou fazendo nenhuma propaganda aqui, mas a Ford tinha uma propaganda que eu achava sensacional, que eles colocavam fantoche dentro da concessionária. Até tinha uma época que eu brincava com a voz dos fantoches. Era muito legal a propaganda. E por que tá esses fantoches lá? Conversando com quem? Acessando quem? O adulto? O que tem a ver fantoche com carro? Né? Eles estão conversando com as crianças. Né? E as crianças, gente, elas fazem... tem uma estudiosa, né, Emília Ferreiro, que, quando ela vai estudar como a criança entra no código da escrita, a primeira etapa é pelos símbolos, né? É pelos símbolos. Então, o Davi, quando era pequeno, conhecia, mãe, é o McDonald's, é a Ford, é a GM, porque a leitura é a leitura do símbolo, é simbólico, né, dos desenhos. As crianças desenham. Então, até nisso eles pensaram. Né? Então, eu falo que é um corpo docente muito poderoso, é uma luta quase que armada nossa. Né? Então, nós não vamos impedir as nossas crianças que elas tenham acesso à publicidade. Né? E aqui, gente, não é esse o recado que eu quero dar. Né? A gente vai agora né, virar monge. Não é isso. Mas é que a gente consiga direcioná-las nesse processo de formação. Né? Olha, lá em casa tem algumas regras. Eu me lembro que o Davi, no aniversário de 7 anos, a gente viveu um aperto financeiro grande, e o Davi nasceu no mês que não ajuda muito, que é março, que é quando a gente... Janeiro, fevereiro, passa pagando tudo. Né? Chega março que a gente vai respirar, o Davi faz aniversário. Brincadeira, tá, filho? E aí, de alguma maneira, o que acontece? A gente foi deixando nas entrelinhas que, no aniversário de 7 anos, ele ganharia um Play. E o que aconteceu? Não demos conta do Play. Só que foi muito interessante, porque a gente foi no shopping, fizemos orçamento. E aí eu lembro que eu falava assim, Hélio, a gente podia comprar? A gente faz isso, gente. A gente podia comprar, e a gente fazia em 10 vezes, em 12, e aí a gente divide a parcela. Metade da parcela a gente paga, metade da parcela a sua mãe paga. Ela divide o presente com a gente. Dona Isabel com dinheiro da aposentadoria. Olha só. Vamos pensar, né? Não, eu acho que dá. E a gente fica, gente, ocupado disso. Porque a gente não quer, no aniversário de 7 anos, frustrar a cria da gente. No aniversário do meu filho. E aí a gente teve a coragem, porque precisa, de dizer, não vamos comprar, e vamos dizer que esse ano não vai ter Play. E é um troço... Quem gosta aí dos jogos, é um troço caro, não é um negócio barato. E ele precisou esperar, claro, não foi bacana, né? Ficou chateado, a gente também ficou chateado de não poder honrar com a palavra, né? Porque tem isso. Mas, gente, sobrevive. Sobrevive. Não é um bicho de 7 cabeças. A gente precisa parar de ter medo da cara feia dos nossos filhos. Né? Então, e tem uma coisa nas entrelinhas, né, de tudo isso, que o excesso de apelo da publicidade
traz um sentimento nos pais de que se eles não atenderem o desejo dos filhos, eles são inimigos dos filhos. Né? Pois eles estão privando-os da felicidade. E é verdade. É isso que está implícito. Porque é tanta informação. Você tem que comprar, você tem que ter. Olha que legal. E tem uma coisa de inclusão, gente, essa questão do materialismo, do consumo. Né? Dependendo da escola que os nossos filhos estão, a luta dobra. A luta armada dobra. Né? Porque, às vezes, a gente quer ter o melhor colégio aqui no Brasil. A gente só tem isso no privado, infelizmente, raro algumas exceções, mas, dependendo do lugar que você escolhe para ter seus filhos, você vai ser muito, porque na viagem do meio do ano, foi para a Disney, você não pode pagar a Disney, foi para a Espanha, foi para não sei aonde, tem o TNX, não sei o quê. Então, a gente precisa se posicionar. Não é uma coisa fácil, porque a gente está envolvido nisso. A gente também quer ser incluído, quer que os nossos filhos sejam incluídos, que eles não vivam, nossa, mas só ele que não tem. Eu lembro que eu resisti muito para comprar o Spin. Spin que chama, Davi? Como que chama? Spin. Spin, não tem o i no final, né? E olha, e eu achava caro. Não, Davi, vamos esperar mais um pouco. Não, mãe, mas lá na escola, o fulano tem. Não, vamos esperar mais um pouco. Vamos esperar mais um pouco, né? Até que ele ganhou da tia Gina, né? Então tem hora que é muito difícil também, porque isso nos afeta. Não é uma coisa simples, né? Já estou terminando. Cadê o Chico? 10 mil. Estou em cima. Então, a gente precisa, o tempo todo, fazer algumas perguntas, né? O quanto eu aguento frustrar o meu filho? O quanto eu aguento a cara feia do meu filho? O quanto eu tenho de autoestima para bancar decisões que tragam desprazer ao meu filho? A gente... Tem hora, eu brinco, né? Não é uma figura de linguagem das mais lindas, mas tem hora que a gente tem que ser chato, né? Muito chato. Não vai. Não dá para comer McDonald's toda semana. A gente vai comer uma vez no mês, até do ponto de vista da saúde, né? Vamos comprar o tênis caro para quê? Porque ele dura, é verdade, tênis caro dura mais, isso é fato. A gente deu um presente para o meu pai no Dia dos Pais, demos um Nike para ele, aí a vendedora chega 3 dígitos, né? Começando no 2, aquela coisa, não é no 1, né? Já pula a casa. E dividimos entre os irmãos, achamos que o pai merecia. E aí a vendedora chega e fala assim, você vai querer fazer seguro do tênis, né? Aí a minha irmã fala assim, eu acho que é melhor fazer o seguro. Então, é isso, né? Você compra o Nike, você tem que fazer o seguro do Nike, porque hoje é capaz até de você ficar sem ele. O celular, né? Celulares, eletrodomésticos, e o cara fica, o vendedor empurrando produtos, coisas, vendendo necessidade. Hoje, um celular, se dura 1 ano... Durou bastante e a gente fica nessa. Ai, será? É melhor. Né? A gente, às vezes, até suspende essa capacidade de pensar. Né? Então, os pais são as pessoas que constroem nas crianças a medida da tolerância para suportar as frustrações. Se os pais aguentarem, os filhos também aguentarão. Se você aguentar, o filho vai aguentar. Ensina o filho no caminho, o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Os nossos pais, os nossos avós, eles não tinham esse receio de nos frustrar. E a gente sobreviveu, e a gente ama os nossos pais, e isso não impediu, gente, não nos impediu de amá-los. E as crianças ainda não conseguem amar da maneira que nós conseguimos amar. Amar é um sentimento muito refinado.
É muito refinado e precisa ser construído. As crianças ainda não sabem fazer isso. Elas gostam muito da gente, claro, mas amor é algo que a gente aprende, porque requer renúncia, requer, né, uma série de exercícios. Então, somos nós, né, mais uma vez, nessa missão de direcionar os nossos filhos. É como se a gente estivesse num tiroteio, né, e a gente tivesse que se posicionar. Não, qual que é o melhor lugar para a gente se esconder? É mais ou menos isso. A figura de linguagem não é exagerada, né? Então, a crise, hoje a gente fala muito que é o trabalho que faz os filhos. Não é o trabalho, gente. A crise é a crise do posicionamento. Porque se essa mãe, esse pai, estivesse dentro de casa, ele faria a mesma coisa. A crise é a crise do posicionamento. Então, nós precisamos não ter medo de nos posicionar. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado porque Tu cuida de nós, porque Tu nos dá a condição de sermos inteligentes, de sermos pessoas críticas, pessoas que conseguem, Pai, se posicionar. E queremos Te pedir agora a Tua direção, a Tua sabedoria, para nos ajudar nisso e ajudar, Senhor, a amar os nossos filhos, mas também a direcioná-los nessas escolhas. E cuide de nós, ajude-nos a sermos corajosos frente a tantos apelos que temos, Senhor. É isso que peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém.